tema de nossa live de hoje é a riqueza espiritual da Índia, histórias divinas. As histórias divinas da Índia. Se a humanidade seguisse de fato a sabedoria dos grandes mestres, dos grandes iluminados, não estaríamos em uma situação tão aparentemente difícil como temos visto no mundo atual. Se seguíssemos as pegadas dos grandes mestres, dos grandes iluminados, seríamos todos iluminados como eles, porque na verdade todos nós temos o mesmo potencial divino dentro de nós. A sementinha está dentro de cada ser humano, é o Atma, como afirmam Shastras indianos, aquilo que a Bíblia cristã afirma ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. A nossa essência, a alma, é eternamente pura e eternamente imaculada. O problema é o ego, o bisma, a arrancara. É ele que causa toda a confusão no mundo, colocando irmãos contra irmãos. Ralph, meu irmão, namastê, boa noite. Esse é o grande problema. Se seguíssemos de fato as pegadas desses seres divinos, quantos e quantos já estiveram aqui na Terra, se formos contabilizar, se voltarmos ao passado, nós temos aí, pelo menos dentro da história da Índia, no mínimo 8 milênios, namastê Ralph, 8.000 anos de história, só o que está catalogado, fora aquilo que os rishis, os sábios iluminados da própria Índia afirmam, que já existem civilizações que já existiram muito antes do que nós temos notícia. E se formos contabilizar desde aquela época de Rama, 8 milênios, uma Treta Yuga descendente, Krishna, 5 milênios, chegando até a era contemporânea, até a idade contemporânea, a quantidade de seres divinos, verdadeiros homens e mulheres iluminados que pisaram na Terra, trazendo ensinamentos divinos, e a humanidade continua insistindo no erro. Já éramos se seguíssemos os ensinamentos desses seres, já deveríamos estar em uma era de ouro, em uma Satya Yuga, acelerando o processo da Satya Yuga. E essas histórias divinas deveriam ser contadas nas escolas, para as crianças, dentro de casa, para os adultos, para todos, porque trazem a essência do Sanatana Dharma, a filosofia perene, eterna, que não se destrói, que existe ao longo de todos esses milênios de existência da história da humanidade. Dizem que houve uma época em Alexandria, havia a grande biblioteca de Alexandria, um livro que foi queimado nessa biblioteca, que contava os 100.000 anos de história da humanidade. Claro que isso quebraria o que nós aprendemos na escola a respeito da visão histórica linear, arqueológica, da pré-história até a contemporaneidade. Quebraria totalmente. E deveríamos aceitar então a visão de fato dos rishis, dos sábios iluminados, de que a história ela não é uma linha reta, mas ela é cíclica. Nós passamos de tempos em tempos pelos mesmos fatos históricos. Isso aqui é também chamado de samsara cósmico. Se nos libertamos desse samsara cósmico, alcançamos o estado búdico, o estado do iluminado. Mari Lira, Mari, boa noite, seja bem-vinda. Marcelo, boa noite, namastê, namastê, queridos. Hoje então eu gostaria de contar para vocês algumas dessas histórias riquíssimas, baseados em 2 temas. Um é a questão do julgamento, que nós de fato devemos tomar cuidado com os nossos julgamentos em relação ao outro. Devemos, na verdade, julgar muito mais a nós mesmos do que ao outro. Esse cuidado no julgamento é fundamental. E a outra coisa é a Maya, a ilusão cósmica, essa matrix na qual nós estamos
e que a Índia vem afirmando, como já disse, há milênios a respeito dessa ilusão. Nós estamos em uma ilusão, em uma matrix, e essa visão é contada nos Shastras indianos. Então, começando pela questão do julgamento, existe uma história contada por Ramakrishna. Ramakrishna foi um grande santo, um grande avatar, na verdade, uma encarnação divina do século XIX, mestre de Swami Vivekananda, muito reconhecido na Índia. Quando vamos à Índia, principalmente ali na região, ali em Calcutá, não só em Calcutá, mas em outras cidades, Ramakrishna é muito reverenciado, assim como Swami Vivekananda. E Ramakrishna conta a história de um renunciante e uma prostituta. O renunciante vivia de frente à casa dele, era de frente para a casa de uma prostituta. E ele, naquela vida que deveria ser espiritual, deveria ser voltada para o ser, para o íntimo, para a contemplação, para a percepção de Deus, do Atma dentro dele, ele na verdade passava o dia inteiro observando o movimento da casa da prostituta, da irmãzinha. Quantos homens entravam e saíam na residência dela. Esse era, ao invés de ele estar meditando e buscando a paz interna e se mergulhar no oceano interno da paz, ele estava observando a vida alheia, no caso a vida da prostituta. E ele então, algumas vezes, chegava para ela, de certa forma, irado, chamava a atenção dela a respeito dos pecados que ela estava cometendo e do karma que ela estava gerando para ela mesma. Ela então, humilde, muito humilde, se ajoelhava diante dele, chamando aquele ser de homem santo: me perdoe, eu não faço isso porque por vontade própria, mas por necessidade. Em casa ela caía de joelhos diante de um pequeno altar que ela possuía e orava fervorosamente a Deus: meu Pai, meu Senhor, não faço isso por vontade própria, não faço isso por prazer. O Senhor sabe que faço isso por necessidade, não é uma questão de escolha. E ela orava então todas as noites fervorosamente, pedindo perdão por seus pecados. No dia seguinte estava lá o renunciante, o praticante de meditação, de yoga, de Raja Yoga, observando a vida da prostituta e sempre chamando a atenção dela, tentando levá-la para o caminho da luz. E ela, humilde, todos os dias e todas as noites diante do altar, pedindo perdão a Deus. Então ela partiu, ela deixou o corpo antes dele. Quando ele então também deixou o corpo em idade avançada, achando que teria os méritos por seu ascetismo, por sua vida dedicada totalmente a Deus, e estaria portanto no paraíso, teve a grande surpresa de estar face a face com o anjo do Senhor. Na tradição do hinduísmo, os anjos são os devas, os seres brilhantes, os suras, são os seres divinos, e os demônios, na tradição do hinduísmo, são os asuras. E ele então teve esse encontro com o anjo do Senhor, e esse anjo disse a ele que o lugar dele não era no paraíso, mas no inferno. E ele teve a oportunidade de ver aquela prostituta no céu, enquanto ele estava sendo encaminhado para o inferno. Mas como assim? Eu levei toda a minha vida de ascetismo, oração e meditação, de castidade, e esta mulher, uma prostituta, vai para o céu. Então o anjo, fazendo com que ele recordasse a vida dele, e que de fato não foi uma vida de autêntico ascetismo, voltada para o íntimo, para dentro, para a percepção do Atma, de Deus dentro dele, mas sim para observar a vida do outro e para julgar a vida daquela moça, ele então acabou reconhecendo que a vida dele tinha sido inútil
e compreendeu ao final que ela era, apesar da vida que levou, mais santa que ele. Ela não fazia aquilo por necessidade, por prazer, ela fazia por necessidade e não por prazer. Mas todos os dias, de joelhos, arrependida, amargurada de uma vida que ela não queria, ela pedia perdão humildemente a Deus. Existe uma outra história, também contada pelos grandes mestres, de Narada, um iluminado, um mensageiro dos deuses, como é dito, que certa vez o Senhor pediu a ele que andasse pela terra à procura de alguém que fosse digno de o Senhor Vishnu, aparecer para aquela pessoa. E Narada então saiu pela terra, caminhando, e viu um homem bêbado, completamente bêbado, a bater em estacas para formar uma cerca. E cada vez que ele batia, e muito bêbado, ele errava a estaca, caía no chão, se levantava, olhava para os céus e gritava, bradava com Deus: você fica aí rindo, porque não vem me ajudar, Senhor. Enquanto isso, Narada, observando aquele homem embriagado, brigando com o Senhor, brigando com Deus, Narada balançou a cabeça. E o homem então viu Narada materializado, o anjo Narada materializado, o mensageiro Narada materializado. E ele estabeleceu um diálogo então com Narada: quem é você? E Narada respondeu: sou um mensageiro do Senhor. O que fazes aqui? Estou na terra observando pessoas, observando irmãos, para que o Senhor possa escolher a quem aparecer. Oh, ele é o meu amigo. Todos os dias estou aqui fincando essas estacas para formar essa cerca. Sei que bebo, sei que vivo embriagado, mas eu o amo muito. Eu brigo sim com ele, olho para o céu e falo irado com ele, mas ele sabe que eu o amo. Se ele puder, fale a ele que venha a mim, que possa aparecer a mim de forma humildemente, eu o reverencio. Narada então saiu dali e continuou a sua procura. E entrou em uma caverna. Encontrou um asceta que há 80 anos permanecia em meditação profunda, em suas tapas, em suas disciplinas, em seu sadhana diário, praticando jejum e meditação. E aquele homem viu Narada materializado e perguntou: quem és tu? E Narada respondeu: sou um mensageiro do Senhor, estou aqui na terra à procura de alguém para quem o Senhor possa aparecer. Oh, estou aqui há 80 anos nesta caverna praticando todo tipo de austeridade, o Senhor nunca se dignou a me aparecer. Diga a ele que eu espero por ele. E então Narada subiu ao céu diante do Senhor Vishnu, narrando a Vishnu as pessoas com quem ele havia se encontrado, mas não falou a respeito do homem bêbado. E o Senhor então disse a ele: Narada, você tem certeza de que já me relatou a respeito de todos os que você viu, de todos os que você visitou na terra? Sim, Senhor, já falei a respeito de todos. Você tem certeza que não faltou ninguém, Narada? E então Narada se lembrou do homem embriagado, do bêbado, que tentando fincar as suas estacas para formar a sua cerca, caía a cada golpe no chão e bradava contra Deus no alto. Sim, Senhor, tem um homem, mas ele não vale a pena, é um pecador, um bêbado. E então o Senhor disse a ele: Narada, apesar dos erros daquele homem, ele é o meu amigo. Eu amo, eu sinto o amor do coração dele, apesar de todos os erros. E aquele que está na caverna há 80 anos meditando, há 80 anos praticando a sua ascese, nunca me amou de fato. Ao bêbado eu aparecerei. Isso significa, meus queridos, que não podemos de fato julgar pelas aparências.
quando julgamos pela aparência, seja a aparência física, seja a aparência do que falamos, seja a aparência daquilo que somos ou daquilo que temos, podemos incorrer em erro, e é muito fácil errarmos em nossos julgamentos. É dito também pelos grandes mestres, pelos grandes iluminados, que somente os santos, porque eles têm o poder da intuição, o poder intuitivo, a mente buddhi, somente eles são capazes de analisar a alma, de entrar na alma do outro e conhecer o outro a fundo, não pelas aparências. Existe uma outra história também contada entre os Sikhs. O Sikhismo é uma religião na Índia que foi fundada por Guru Nanak, o grande Guru Nanak. Ele, na verdade, fez um sincretismo entre o yoga, entre o hinduísmo e o islamismo. E existem 10 gurus. O guru é o dissipador das trevas da ignorância no discípulo. 10 gurus que fazem parte dessa linhagem dos gurus do sikhismo. E Gobind Singh foi um desses gurus, o 10º guru da linhagem dos Sikhs, e era um poeta, filósofo e guerreiro. Poeta, filósofo, guerreiro, Gobind Singh. E certa vez Gobind Singh, querendo testar os seus discípulos para saber quem de fato entre aquele grande número de discípulos eram confiáveis, eram de fato fiéis ao amor do guru, certo dia, apesar de sempre ser muito delicado com os discípulos, quando os discípulos chegaram pela manhã cedo até a tenda de Gobind Singh, notaram que havia algo estranho com o mestre. Ele saiu de sua tenda com uma espada na mão, a bradar alto: quem ama o guru a ponto de oferecer a sua cabeça à espada do guru? Aquelas espadas que são curvas. Existe um nome na Índia para esse tipo de espada, não me recordo agora. São espadas curvas, muito afiadas. Quem é capaz? Quem ama o guru? E devemos compreender que o guru é Deus encarnado. Não é à toa que os cristãos, nossos irmãos cristãos, afirmam que Jesus é Deus, é uma encarnação do Filho. Eles não estão errados. O avatar, o guru, o autêntico guru, é Deus encarnado, é uma encarnação divina. Isso não significa que o universo, o Senhor do universo, se encarnou, se fez carne, mas sim que a alma, as nossas almas, e nós somos, na verdade, avatares adormecidos, Budas adormecidos. Quando a nossa alma se ilumina, quando ela alcança a iluminação, ela se funde, ela percebe a sua unidade com Deus. E neste caso são os avatares, são as encarnações divinas. E ele então, com a sua espada na mão, bradou: quem é capaz de oferecer a sua cabeça por amor ao guru? Quando os discípulos, aquela multidão de discípulos, viram o mestre com aquela espada, muitos correram assustados, fugiram assustados, alguns ainda permaneceram. E um deles, então, aquele mais fiel, aquele que sabia que por trás daquela aparente ira do mestre havia uma grande doçura, um oceano de doçura, ele se levantou, ele se ergueu e caminhou em direção ao guru, em direção ao mestre. Eu, Senhor, o meu amor por ti, ou seja, Deus em você, é grande o suficiente para oferecer a minha cabeça por amor ao guru, o libertador, aquele que liberta o discípulo das trevas da ignorância. Gobind Singh então entrou com aquele discípulo para dentro da tenda, e os discípulos que ainda estavam do lado de fora ouviram o barulho da espada cortando alguma coisa, viram sangue escorrendo, e outros discípulos mais assustados fugiram então daquela cena.
permaneceram apenas mais 4 discípulos, além daquele que havia entrado na tenda, 5 ao todo, e estes foram considerados por Gobind Singh. Singh quer dizer leão, leões de Deus, aqueles que eram capazes de perceber por trás da aparente ira do guru a doçura infinita de Deus. Foram fiéis ao guru, eles foram capazes de olhar além, não a aparência, mas aquilo que está por trás da aparência. Nós não estamos sendo capazes nos dias atuais de compreender, de analisar o que está por trás do que tem acontecido na humanidade e nas personalidades que talvez muitos nos governam. Devemos ter essa capacidade, essa mente mais profunda, mais intuitiva, para sentir não pelas aparências, não pela roupa que Alexandre veste, mas o que está por trás. Conheço pessoas pobres que são maravilhosas, como conheço pessoas ricas que são de fato da mesma forma maravilhosas. Não é o que vestimos, não é o que comemos e nem mesmo muitas vezes o que falamos, mas algo que está mais profundo na essência, a alma. É a alma que devemos observar. Paramahansa Yogananda conta uma outra história a respeito de um outro santo. Essas histórias que estou contando não foram contadas por Yogananda, esta sim que vou contar agora, em que ele afirma a existência de um outro mestre. Este que acabei de contar é do sikhismo. O que Yogananda fala era um outro mestre do hinduísmo, que também era irado, muito irado. Ele lançava pedras na direção dos discípulos, e aqueles que eram capazes de perceber atrás da ira do mestre a profunda doçura e amor do mestre, colhendo aquelas pedras com amor e levando ao coração, eram os autênticos discípulos, se tornavam discípulos de fato daquele ser divino. Então essa capacidade de olhar além, de não julgar pelas aparências, é fundamental, não só no caminho espiritual, mas na vida social. Se não somos capazes de olhar o que está por trás, não seremos capazes de julgar, e julgamos rápido demais. Quando julgamos rápido demais, as chances de erro são infinitas. Então tomemos cuidado, sejamos prudentes e não julguemos com tanta velocidade, mas saibamos observar e separar o trigo do joio. Peçamos a Deus aquilo que no yoga chamamos de viveka. Viveka é discernimento entre o real e o ilusório, para não sermos enganados pelo nosso próprio julgamento, pelo nosso próprio eu, o nosso ego, que na verdade destrói amizades, destrói até nações quando julgamos errado. Então tomemos cuidado com isso. Essas histórias servem para isso. O próprio João Batista, primo de Jesus, quando lemos a Bíblia cristã, judaica cristã, o Antigo e o Novo Testamento, claro que João Batista está no Novo Testamento da Bíblia cristã. Quando lemos ou quando assistimos aqueles filmes épicos, as histórias de Jesus, João Batista parecia um louco, bradando como um louco, e no entanto foi o primo de Jesus, aquele que batizou Jesus, que no ventre de sua mãe, quando Maria se aproximou de Isabel, e ela também estava grávida de Jesus, o menino no ventre de Isabel chutou a barriga da mãe, reconhecendo desde o ventre o seu primo, que seria Jesus no ventre de Maria, consciente desde o ventre da mãe, como lemos também lá em Lucas, nos primeiros capítulos de Lucas. Ele estava cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, totalmente consciente, plenamente consciente. Mas em sua vida como um Gyani, os Gyanis
Claro que na época ele era da tradição judaica, mas também um essênio, e os essênios tinham contato com a tradição do hinduísmo. Na verdade, a Palestina ela foi uma região muito cosmopolita. Afirmar ou crer que aquele povo palestino da época de Jesus, permaneciam ali confinados naquela região, é não conhecer a história de fato. Havia um intercâmbio muito grande entre palestinos e indianos, e até com a China, pela rota chamada famosa Rota da Seda, onde eles viajavam de camelo e tinham contato com os santos, com os mestres, com os iluminados da Índia. Jesus é dito, existem comprovações de que ele esteve até no Tibete, entre os grandes Budas do Tibete. Mas então João Batista, ele foi aquele Gyani Yogi, e os Gyanis são sábios, eles não têm personalidade doce como os Bhaktas. Os Bhaktas são mais amorosos, têm mais cuidado com os discípulos. O próprio Yogananda afirmava, Yogananda foi um Bhakta, um amante de Deus, ele era muito doce. Isso não significa que os Bhaktas não tenham também, quando necessário, que eles não sejam, quando necessário, firmes, eles são, mas os Gyanis são muito mais. Então João Batista, assim como o próprio Swami Vivekananda, o próprio Yukteswar, que são Gyanis, os Gyanis eles têm personalidade forte. Isso não significa que são agressivos, que são maldosos, não. Eles têm uma personalidade como a mãe, que tem uma personalidade forte, que às vezes é necessário ela falar com firmeza com o filho. Então são os Gyanis, eles são fortes nas suas personalidades. E João Batista, na verdade, era até de certa forma quase agressivo, ou agressivo mesmo na forma como ele falava. Yogananda dizia, como lemos na autobiografia de um yogi, o meu pai era muito disciplinador, o meu irmão mais velho, Ananta, era espartano, o meu guru, o Yukteswar, que foi um Gyani, a forma dele educar era drástica. Isso significa que se Yukteswar fosse uma pessoa má? Não! Era um iluminado. Graças a Yukteswar nós temos um Paramahansa Yogananda. Graças ao amor de João Batista, nós tivemos Jesus batizado pelas mãos de João Batista, anunciado por João Batista, que veio preparar o caminho para Jesus. Um Gyani de personalidade muito forte, mas forte em relação às coisas erradas. E é por isso que devemos tomar cuidado com os nossos julgamentos. Uma pessoa de personalidade forte não significa que seja má. É aí que devemos ter o cuidado, a autoanálise e a capacidade intuitiva de observar o que está por trás, e não somente as aparências. Então essas são as histórias relacionadas ao não julgar a forma externa, não julgar as aparências. As outras histórias que eu quero contar a vocês estão relacionadas à Maya, a essa ilusão cósmica, essa matrix cósmica. Os nossos físicos, nossos cientistas já vêm falando, já vêm afirmando que na verdade a matéria é um construto mental. A matéria é, em última instância, pensamento, como afirmou James Jeans, físico, famoso físico do século XX. O universo começa a se parecer muito mais com um grande pensamento do que com uma grande máquina. E os antigos rishis, sábios da Índia, já afirmavam que o átomo é patra ou anu, que também, em última instância, é avidya. Avidya quer dizer ignorância. Então o átomo não é real, ele é ignorância. O que é isto aqui? Ignorância. O conjunto de átomos que formam o corpo de Alexandre é Maya, pura ilusão cósmica. Isto aqui é ilusão. Nós estamos em uma ilusão mental criada por uma consciência cósmica, como afirmam os Shastras indianos. Então existe uma história também de Narada.
em que Narada, junto a Krishna, ele não se recordava o que é Maya, o que é a ilusão cósmica. Ele então, se aproximando do Senhor Krishna, perguntou a Krishna: Senhor, por favor, me mostre Maya, eu não sei o que é Maya, eu gostaria de compreender Maya. E Krishna então disse a Narada: Narada, eu não, por meio de palavras eu não vou conseguir explicar a você, vou mostrar para você o que é Maya. E levou Narada até um deserto. Ali Krishna sentiu sede, muita sede, e pediu a Narada: Narada, por favor, busque um oásis, algum lugar onde você encontre água, e me traga, por favor. Narada, solícito, foi atrás de água para trazer ao Senhor Krishna. Quando Narada então encontrou ali um oásis, estava colhendo água para levar ao Senhor Krishna, Narada se deparou com uma bela moça, muito bela, tão bela que ele ficou completamente encantado e apaixonado por aquela moça. Os olhos se encontraram ali, e então começou ali um diálogo entre Narada e a moça. Narada acompanhou a moça até o vilarejo onde ela morava. Ao chegarem lá, o pai da moça, já idoso, vendo Narada, perguntou a ele: Rapaz, quem você é? De onde você vem? O que você quer? E Narada disse então, sendo sincero ao pai da moça: Quero desposar a sua filha, quero me casar com a sua filha. E então aquele senhor disse a Narada: Bem, já sou um homem velho, um homem de idade, eu preciso mesmo que alguém tome conta de meus negócios. Se você for capaz de tomar conta de tudo o que eu faço, eu dou a mão de minha filha a você. E Narada então ficou muito feliz. Só isso? Cuidar das coisas dele? Ótimo! Para me casar com essa bela moça? Ótimo! Aceito! Então Narada se casou com a moça, esqueceu completamente Krishna, se casou com a moça, viveram uma vida muito felizes, tiveram 5 belas crianças, até que um dia ocorreu uma grande tempestade no vilarejo, e aquela chuva tomou conta de toda a cidade, invadindo as casas e matando muita gente. Narada, quando viu aquilo, tentando salvar a sua família, colocou a mulher e as crianças numa espécie de bote, em um barco. Mas a tempestade era tão forte, que virou o barco. Narada, lutando para salvar as crianças e a esposa, agarrado com eles, não foi forte o suficiente para segurar a mulher e 5 crianças, porque a correnteza era muito forte. Narada então nadou desolado até a margem, aos prantos e aos gritos, chamando pelo Senhor: Senhor, por que deixaste minha esposa e meus filhos morrerem? Nós éramos tão felizes, morrer em tal tragédia. Senhor, Senhor. E ele então ouviu próximo a ele uma voz: Narada, Narada, onde está a minha água, Narada? Narada olhou para trás e disse: Senhor, onde está a minha esposa e os meus filhos? E então Krishna disse a ele: Narada, não existe mulher e filhos, isto é Maya. Isto é Maya, Narada. Foi apenas uma ilusão, apenas um sonho. Traga minha água. Krishna mostrou a Narada o que é Maya. Nós então, dentro dessa visão que vem do yoga, que vem do Vedanta também, que são escolas de sabedoria do hinduísmo, são darshanas do hinduísmo, a realidade dita material é Maya, é um construto mental, uma criação mental do espírito, da inteligência cósmica, Tat. E nós somos co-criadores com essa inteligência cósmica. Tudo o que ocorre em nossas vidas não é apenas responsabilidade de Deus, dessa inteligência, mas é nossa também, porque nós estamos co-criando
o tempo todo, inconscientemente, não por vontade própria, mas de forma inconsciente, nós estamos criando e recriando a nossa própria realidade. Eis a importância da meditação, de olharmos para dentro, como afirmava Carl Gustav Jung, porque aquele que olha para fora sonha, o que olha para dentro está desperto. A importância de afirmações positivas para criarmos uma fortaleza mental e com essa fortaleza mental criarmos uma realidade positiva e não mais tão negativa como tem ocorrido para a humanidade inteira. Vejam como é importante essa ciência milenar que vem da Índia, tanto da meditação Raja Yoga, quanto do Pranava Japa, as afirmações, os mantras sagrados, que vão modificando os sanskaras, os nossos registros internos, que estão aqui e não só em nosso corpo chamado vitatrônico, ou corpo astral, também chamado de corpo prânico, mas inclusive no próprio cérebro. Os sanskaras não estão só no corpo astral ou vitatrônico, estão no cérebro. E com a prática da meditação e das afirmações positivas, nós vamos queimando essas sementes de mau karma, os sanskaras, em nossa consciência. Uma outra história, aliás, mais duas histórias que falam a respeito dessa realidade dita Maya, essa ilusão cósmica. É uma história budista, zen budista. Dizem que havia um mestre zen em meditação próximo a um lago. E os discípulos chegaram, sentaram à volta do mestre e permaneceram ali em meditação, aguardando que o mestre saísse de seu satori, saísse de seu êxtase, para falar belas palavras a eles, aos discípulos. Então, quando o mestre, depois de certo tempo, abriu os olhos, mansamente, ele olhou para os discípulos e disse: eu estava meditando, vi uma pequena rã sobre uma folha. Ela escorregou, caiu na água e fez ploft. E acabou a palestra do mestre. Meus queridos, nesse simples ploft, ele explicou todo o cosmos, não só toda a história do cosmos, mas tudo o que existe, toda a verdade. Quando aquietamos a mente, quando entramos nesse estado profundo de meditação, de satori, nós somos capazes de compreender o ploft como aquilo que os nossos cientistas, os físicos contemporâneos, chamam de universo holográfico. O todo está nas partes. Assim como o oceano, qualitativamente falando, é salgado e está nas ondas, tudo que existe está nas partes, registrado nos átomos. Isso é holografia, paradigma holográfico, e está presente na sabedoria oriental, como koans, o koan do Zen budismo, ploft. Aquele que está preparado compreende esse koan. Apenas isso. É tudo muito simples. É o ser humano que torna as coisas complexas. A outra história, para finalizar, é a seguinte: dizem que certo homem trabalhou a sua espiritualidade durante toda a vida. Ao falecer, foi ao céu, bateu a porta do céu. Alguém lá dentro perguntou: quem é? E ele respondeu: eu, Senhor, eu. E a voz lá dentro disse: não há lugar para dois. Ele então voltou para a terra. Trabalhou a sua espiritualidade
E ao final da vida desencarnou e voltou novamente ao céu, batendo a porta. A voz novamente disse: quem é? E ele disse: eu, Senhor, eu. Não há lugar para dois. Ele voltou à terra, trabalhou, trabalhou, trabalhou. E então, ao deixar o corpo mais uma vez, pela terceira vez, voltou ao céu, bateu a porta. Quem é? Tu, Senhor, tu. E as portas se abriram. A unidade é Deus. Nas antigas tradições era dito que o número 10, 1 mais 0 é 1, é impronunciável, porque Deus é impronunciável. Nós aprendemos dentro de uma tradição dogmática e ortodoxa a racionalizar Deus e não a senti-lo. Como diz Paramahansa Yogananda em seus escritos, nós devemos reaprender, devemos sentir Deus. Enquanto não formos capazes de sentir Deus, enquanto permanecemos apenas no intelecto, não conheceremos Deus de fato. Ele é o uno. E quando há 2, 3, 4, essa divisão é a ilusão cósmica, é Maya. Quando nos entrincheiramos, julgando o nosso irmão, ainda que ele pense diferente de mim, na verdade estou gerando karma, não só para mim. Quando crio inimizade com o outro, só porque o outro pensa diferente, seja sociologicamente falando, seja religiosamente falando, seja politicamente falando, a inimizade, em verdade, está gerando karma para mim, para ele e para a nossa nação e para o globo inteiro. Talvez até mesmo para o sistema solar e para o universo. Então vejam a responsabilidade. Não geremos mais karma. O Brasil e a Terra, a nossa querida Mãe Terra, não merece mais isso. Ao invés de gerarmos karma, ódio uns contra os outros, sejamos capazes de amar e produzir a paz, porque só o amor, como afirmou Mahavatar Babaji, será capaz de transformar o mundo. O amor é a força centrípeta do universo, é a força de união. A antítese do amor é a força da divisão, é Maya, é ilusão cósmica. Quando nos desunimos, quando promovemos a guerra ao invés da paz, produzimos somente sofrimento, nada mais do que sofrimento. E nós não merecemos mais isso. Sejamos capazes de amar incondicionalmente, como os grandes santos sempre nos ensinaram. Jesus foi crucificado. E na cruz, ao invés de lançar os seus algozes no fogo do inferno, ele preferiu dizer como um Buda, aquele que tem profunda compaixão, Karuna: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. É isso, meus queridos, nós precisamos sentir Deus. Yogananda deixa isso muito claro, como Buda deixou isso muito claro, como São Francisco de Assis deixou isso muito claro. Sentir Deus é a única forma de libertarmos a Terra e, em primeiro lugar, nos libertarmos. Como dizia Daya Mata, sucessora de Yogananda, Daya quer dizer compaixão, Mata mãe, mãe de compaixão. Ela dizia assim: muitos chegam para mim e dizem: mãe, eu tenho uma grande missão na Terra. E ela dizia: oh, sim, tem. Você tem uma grande missão. Todos nós temos uma grande missão: salvar a si mesmo. Não pense que você é o salvador de alguma coisa. Salve-se primeiro. Aí sim você poderá fazer algo pelos demais. Mas não antes de primeiro alcançar moksha, a sua própria moksha, a sua própria libertação. Queridos, gratidão
pela presença de vocês. Deixa eu ver só aqui atrás se é o que vocês escreveram. Essas histórias são realmente maravilhosas. O ser humano aprende muito mais por meio das histórias, não é? Nós somos eternas crianças. Nós somos eternas crianças de Deus. Por isso as histórias falam ao coração, é a linguagem da alma. As histórias, as poesias, a música. Saibamos também escolher as nossas músicas, não é? Porque elas trazem vibrações. O universo é música. O universo se originou do Om. É Om para os hindus, é Amém para os cristãos, Amém, Om, Hum para os budistas. É o mesmo verbo que deu origem a todas as coisas. Então essa é a linguagem da alma. Gratidão, queridos. Eu estou aqui, faltam ainda alguns minutos. Então, uma ótima noite a todos. Namastê. Deus abençoe a todos. Gratidão.